Olá, amigos. Um bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do Instagram, bom dia ao pessoal do YouTube e do Facebook. Eu peço auxílio, por gentileza, aos amigos em si, só para dizer se o som tá bom, por favor, tá? Se tá dando para ouvir direitinho. Eu prometi, principalmente para os amigos do Facebook e algumas pessoas do YouTube. Já no Instagram eu não faço muita live ao vivo, né? Então não sou muito acostumado assim, mas tranquilo. Hoje a live é pedido de um amigo meu de infância e até me surpreendi, né? Mas tranquilo, ele pertence a uma outra denominação religiosa e ele sugeriu para mim fazer uma live sobre determinação e resiliência. Ele teve um acidente e com isso ele perdeu uma das pernas. E ele começou a vender bala. A história dele é longa, não vou dar muitos detalhes. O interessante é que ele conseguiu comprar o terceiro carrinho de cachorro-quente dele. Desde quando ele perdeu essa perna, aí houve muitas coisas na vida dele. Mas ele nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, a determinação e a resiliência. E ele, mesmo sendo de uma outra denominação filosófica, religiosa, por que não dizer até doutrinária, com outro ponto de vista do que seja Jesus, do que seja o amor, né? Apesar que eles estão corretos, na verdade todo mundo está correto, né? Desde que tenha paz, cada um no seu quadrado. E aí ele pediu para mim, falou, Edson, ele é gaúcho, ele falou, tchê, isso é um trato gaúcho, né? Lá de Porto Alegre. Ele falou, tchê, eu andei vendo as tuas lives aí, eu me lembrei da época que você pregava a palavra. Por que você não volta? Aí ele começou, né? Falando assim, disse assim, eu olho suas lives, eu até me surpreendi, que ele é um cara bem, dentro da fé dele, bem disciplinado. E ele sugeriu para mim, por que você não faz uma live sobre determinação, sobre resiliência, né? E para que não haja choque, né? Eu vou falar bem claramente, religioso, né? Que tem muita gente, amigos meus do passado, quando eu era evangélico, que ainda me assistem, procura falar de uma forma que não comente muito de fé, de Deus, como sempre, 2, 3 tem um tentando me botar na fogueira, mas que fale do poder humano. Quando ele falou isso, eu falei, é hoje. É hoje que eu vou fazer essa resiliência aí e essa determinação se materializar nessa cabeça aqui. E eu falei, não, eu faço sim. Falei para ele, cara, eu vou fazer entre umas 10 horas e 11 da manhã. Agora são 10 horas com 38 minutos aqui em Salvador, Bahia. Graças a Deus. No Brasil, no planeta Terra, pozinho galáctico. Um bom dia a todos os amigos aí do Instagram. Viu que eu não sou muito acostumado, não, mas vai ficar gravado. Se não ficar gravado, depois eu reposto. Mas vamos lá. Determinação e resiliência, né? O real poder e a verdadeira força. Eu não conheço particularmente outro. Eu não conheço. Não conheço mesmo. E ele, né, comentando com esse meu amigo, ele falando, rapaz, eu olho na internet, o que mais tem é venda de milagre. Mas é um milagre que deteriora o teu determinismo. Porque a determinação, ela não disputa. E ela não te amputa as capacidades latentes da tua intimidade. E o que a gente chama de virtude, de dom, você pode chamar de aptidão, ou você pode chamar de singularidades de qualificação. Quando isso vai se perdendo e a gente só acha que determinar é disputar, que determinar é vencer, que determinar é ganhar, a gente é um derrotado. Porque no momento que a gente deixar de ter aquilo que aparentemente conquistou pela suposta motivação
que as pessoas confundem com determinação, você se sente pior que um derrotado. Você se sente um fracassado. Não existe apego em quem determina. Existe lucidez. Agora, em quem só quer motivação e se motiva, quase sempre se apega. E aí eu conversando com ele, falei isso também para ele quieto, me ouvindo, com a Bíblia dele na mão e fazendo assim com a cabeça. Não digo que ele estava concordando, talvez ele estava fazendo assim que é o jeito dele. E hoje eu estou falando isso para as pessoas, talvez sirva para outras pessoas. Esse meu amigo, que eu falei que não ia dizer o nome dele, disse que podia, mas não vou falar não, é um cara que passou um bocado na vida, mas um bocado na vida. E tá lá, terceiro carrinho dele de cachorro-quente, que para muitos talvez não é nada, mas para ele é o ganha-pão. É a faculdade da filha dele que ele tá pagando. Se eu não me engano, tá fazendo medicina. Medicina, é isso mesmo. Cardio, porque ela quer trabalhar com o coração. Qual o nome que eu vou dar a isso? Determinação, poder e resiliência. Força. É o único poder humano, fora o amor e o amar, fora o afeto e fora as beneficências de afabilidade que nós podemos nutrir por nós mesmos. Determinar e resiliência. A determinação com lucidez, ela vai te dar a sabedoria da empatia para consigo só. Não adianta eu ter empatia para com alguém se eu não tenho essa empatia para comigo. De perdoar as minhas ofensas, de muitas das vezes me sentir, não que eu seja, um fracassado, um perdido, um sofrido, um oprimido. Então eu preciso dessa determinação compassente, compassiva, mansificada dentro de mim. A determinação não é só para vencer para fora, não. Todos os atributos da beneficência divina, do ser humano, são consequências não do acaso. São maná, bálsamos, é um enguento, é um ungimento, é uma imantação da fraternidade da vida. Se não quiser chamar de Deus, posso garantir a vocês, não é acaso. Não é coincidência. Então, quem determina em sua vida algo, já é um vencedor. Mas essa determinação que eu estou falando, que é poder, ela é extremamente racional, ela não é impulsora, ela é propulsora de coerência, de não só boa vontade, de positivismo, mas de elucidação por lucidez, de por onde, de porquê, para que não seja a nossa vida um joguete do acaso, um lembrete das consequências, um caminho cheio de imprudências, aonde a sorte de vez em quando abençoa e aonde o azar lá de vez em quando nos amaldiçoa. Haja coitados nessa vida que precisam, e eu não condeno, de algum estímulo externo sempre para levantar da cadeira. Obviamente que eu não estou falando de pessoas deprimidas, agoniadas, angustiadas, adoentadas por qualquer tipo de anomalia, seja ela psíquico-neuronal, ou seja ela na área no emotivo, no emocional. Porém, a gente entende que a determinação é um poder grandioso. Eu não estou aqui, eu estou olhando agora aqui pelo Face, para mudar o ponto de vista e o olhar das pessoas sobre o que elas concebem do que é determinação. Determinação é a ação que lhe tem, que lhe possui. Quando você determina algo com lucidez, não é só o seu feito, é o seu fato presente, é sua essência, isso é espiritual. Determinar é espiritual. Porque eu determino e amputo de mim a mentira, a revolta, a ganância, o ódio, os ciúmes, a inveja. Eu determino.
Olha o poder que eu tenho quando a minha determinação tem essa lucidez de autonomia espiritual em mim. E tem essa nitidez de autonomia, de empoderamento pessoal, forjado, obviamente, pelo meu caráter, pela minha integridade, coisa que não se fala muito hoje, né? Caráter, integridade, princípios. Isso aí parece estar ficando cada vez mais poema nessa sociedade, que eu respeito. Então, hoje eu conversei com um amigo e me pediu isso. Falar da determinação sem falar, por mais que eu já falei Deus e amor, mas eu não posso colocar no fichário de Deus, ele colocar dentro de mim o que em mim já é abundante, mas que por mim, talvez, por incoerência, iniquidade ou por má vontade, eu não observe, eu não mergulhe, eu não me embebeda, eu não me unja com essa força que qualquer ser humano tem. Determinar. Determinar não é só escolher, não. Porque quando eu escolho, a tendência é eu viver do acaso. Eu escolho esta xícara rosa. Deus o livre, se ela virar azul, ela vai deixar de ser xícara para muitas pessoas. Porque a escolha, muitas das vezes, sem essa lucidez, vira mimo, vira apego. E instantaneamente vira fragilidade. Uma escolha cheia de positividade, que é o que acontece hoje, que necessita de motivação sempre, abre aspas e fecha aspas, sempre. Motivação de si não é ruim, mas quando é sempre, tende a pessoa só sair para a rua quando faz sol. Se estiver trovejando e chovendo, não, porque vai molhar a sola dos pés. Isso não é determinação, isso é escolha. Isso é mimo, isso é dengo. As nossas escolhas, muitas das vezes, são escravas, mesmo positivas, mas sem o elucidativo sinal sapiente de Deus por nós, que é a lucidez. Lucidez é muito mais de positividade. 90% dos nossos erros, por mais que foram movidos pelo estágio de consciência, foi por escolhas, creio eu, que 90% na hora, na época e no dia, no instantanismo daquele momento, nós tínhamos como bem, positivas. E acabamos nos dando mal. Sim, foi maus escolhas. A diferença de uma escolha para determinar é que a escolha é o início muito rarefeito de um determinismo. Porque a escolha vem muitas das vezes daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que é importante. E a determinação é daquilo que é essencial. A determinação não é aquilo que é bom, não é aquilo que é ruim, é pelaquilo que é correto. A determinação não é aquilo que é bem, não é aquilo que é mal, é pelaquilo que é justo. E outra, justo ao ponto de me ajuizar. Nem se com isso eu saboreie o que é amargo também. É bem diferente. Enquanto a determinação me dá empoderamento, infelizmente, se eu viver só nessas escolhas do dia aí, que está acontecendo hoje, vai me prover futilidade. E mesmo eu sendo maior de idade, eu tendo a ficar fragmentado em mim. Um homem adulto, mas que vive os seus desejos, as suas vontades, os seus apegos como uma criança mimada, mimo. Aonde qualquer ventinho é uma ventania e qualquer brisar é uma tempestade. Já perde a motivação, já perde a vontade, já a vida não presta, já é perseguido porque tudo está sobre em cima dele. Aí ele vai precisar tomar o quê? Injeções cavalares de motivação. E assim vai se viciando. E quase sempre quem motiva, nós que estamos ouvindo, uns outros que quiser acreditar em mim ou não, eu sou muito tranquilo com isso, quase sempre, não todas as vezes, é uma motivação, ora santificada, pela uma positividade que força a pessoa a ser o que não é, manter o que não consegue.
enquanto a determinação não te força a nada, apenas te convida, ininterruptamente, buscar-se melhor, encontrar-se melhor. E outra, enquanto a escolha aos berros mostra, a determinação pelo silêncio lhe acentua. Cala sua boca e se ame. Nós estamos numa geração frágil. Eu falei isso uma vez numa live aqui, não só frágil fisicamente, mas frágil. Agora eu vou fazer 47 anos. Eu tinha 40 anos, isso é normal, não tenho vergonha de falar, é trabalho. Eu estava arrumando aqui em casa e eu puxei 2 metros de areia para dentro da garagem, no braço, uns baldes assim, pesado pra caramba. E tudo bem. Só que era 4 metros. No outro dia, eu tinha que atender e eu paguei uns meninos para fazer isso. Os caras demoraram 2 dias. Meninos muito mais fortes do que eu, mais jovens. Mas o problema não é a demora, o problema é o que eles falavam entre eles. O problema não era a demora, o problema era o que eles comentavam entre eles. E eu olhei na janela, falei, meu Deus, que geração frágil, meu Deus do céu. É uma fragilidade que conforme as pessoas vão entrando no hipnotismo, do meu tem que ser melhor que o teu, ou eu tenho que ter o que você tem, se transforma em fraqueza. E a fraqueza da fragilidade, e a fragilidade que torna a fraqueza a nossa vontade, tende a conturbar o nosso caráter, tende a nublar os nossos princípios e tende a fragmentar a nossa integridade, ao ponto de nós vivemos numa sociedade Maria vai com as outras, da maioria, mesmo que não preste. Tá vendo, meu amigo? Você pediu para mim falar da determinação e da resiliência, eu tô falando. Por isso que sentimentos ou envolvimentos com empoderamento pessoal e com nobreza pessoal é difícil, porque beneficências que já estão dentro da gente necessitam uma coisa só, amor próprio. Se eu não tiver amor próprio, não rola. Mas não rola mesmo, porque fora deste tipo de caridade que a vida nos doa, se ama, agora o que a gente vai fazer com isso é outra coisa, não tem salvação. Até a caridade que eu vou fazer para o outro é uma carência que eu me nego. É uma ansiedade que me afoga. É como eu já falei em várias lives, a determinação tem a ver com isso também, até na fé. Eu determino seguir uma doutrina, uma filosofia, uma religião ou uma crença, aonde, obviamente, pela reforma íntima, eu tenho a necessidade humana de me fazer melhor e fazer a caridade para os outros. É bom, Edson? Maravilhoso. Bom, mas só cura quando a caridade que eu faço me cura. Só cura quando a caridade que eu faço me cura. Tipo, não é o quilo de arroz e feijão, que é maravilhoso. Eu já passei fome na minha vida, eu sei o que é uma pessoa ajudar a gente. É maravilhoso. Mas se eu só encher estômagos e não colocar o verdadeiro ingrediente no meu coração, que é a satisfação não pelo feito que eu fiz, mas pelo ato que eu nutro, eu posso até levar a palavra de Deus, mas eu não posso dizer que eu sou um templo vivo da luz. Porque muitas das vezes eu faço a caridade e volto para mim mesmo, só vejo escuridão. Tenho fé quando participo, mas no momento que eu estou no meu município interior, da unidade de quem sou, eu sinto solidão. Você tá vendo, meu amigo? É, bons tempos lá, quando a gente fazia lá as presenções em nome do Cristo. Então, a gente fica olhando, analisando a determinação, ela está se evaporando e se deteriorando cada vez mais, mediante aos cosmezinhos das conveniências. Mas eu posso dizer para vocês, eu sei que vocês aqui vão guardar o que eu vou falar. Não precisa acreditar em mim, não.
Bendito é o homem que tem resiliência e determinação e autonomia espiritual. Esse aí é muito mais do que valente. Ele tem muito mais do que coragem, ele tem atitude humana. Ele humaniza as coisas que faz. A determinação, ela corrige as falhas com a reforma íntima. A determinação, ela motiva sair das incompetências, fugir das eloquências, por não mais bocoitamento do seu melhor. Porque a determinação não briga contra o mal. A determinação não é contra a maldade. Pelo contrário, ela usa como álibi de lança e escudo o exemplo. E quem dá o exemplo não briga com acaso. Quem se dá o exemplo não tem nem o demônio para brigar. Porque ele já é um Deus vivo. Mesmo que ele tenha defeitos, ele é um Deus vivo, tem as centelhas de Deus dentro dele. Agora, quando eu só tenho vontade motivacional positiva, aonde a comotiva que me leva para frente é o determinismo, abre aspas, cheio de cosmezinhos mediante ao que eu acho bom só para mim, ao me aconchego como o melhor só para o meu umbigo, pode ter certeza que é uma vontade que, se não é requerida como eu pensei que deveria ser, a tendência é eu ter não decepção, mas frustração. E não terei só ansiedade, terei angústia com isso também. Mas fazer o quê? É o modismo das pessoas que muitas das vezes se colocam no acaso das suas feituras. Então, Edson, o que seria determinar? Determinar é só pensar? Não, nunca foi. Você só determina o que é melhor para você quando você, mediante a sua vasculha interior, já sabe muito bem quais são os seus demônios e sabe perfeitamente o que lhe salva, que é o seu silêncio. O que vence todos os nossos demônios internos não é brigar com eles, é escutar o nosso silêncio. Quando a gente começa a escutar o nosso silêncio, todas as ânsias e todas as impulsões, sejam elas pejorativas e negativas, darão trabalho. Mas elas não são mais fortes de que esse ressoar de Deus, de que esse alento da vida, de que essa cumplicidade do amor, que já é mais de que beneficência, ela já é benemerência em nós, ela é benemérito em ti que está me ouvindo. Então eu determino, em nome da vida, que este mal que eu me prejudico, que eu provenho, não se satisfaça mais com essa aventura que eu fico de conveniência do acaso, com essa loucura que eu me faço, mediante a procura de me despontar ou de ser aceito pelos outros. A determinação não tem nada a ver com carência de ter. A determinação tem a ver com a objetividade, em essência, de apenas ser. Olha a diferença da determinação para o desejo positivo. Eu estou falando da determinação lúcida. Por isso que eu, como, nem posso dizer religioso, porque eu sou universalista, eu não estou nem aí para a espiritualidade de luz. Eu falo isso, as pessoas talvez ficam bravas comigo, porque a gente não pode falar nada, né? Tudo meio estranho hoje em dia essas fés. Quando eu digo não estou nem aí, não estou dando dane-se. Mas quando eu digo não estou nem aí, porque eu entendo desses princípios que as mesmas doutrinas, filosofias, que as mesmas sensos religiosos dão. Não adianta eu amar a Deus se eu temer ao mal. Mas o mal, o que é o mal? O mal é o melhor, o mal é o bem que eu me sonego. Este é o mal que me destrói. O mal que vem da rua faz cócegas em quem é determinado neste bem, o bem que constrói. Nem arranha. E olha que eu não estou falando de fé raciocinada, estou falando de determinar. A determinação, ela vem pelos desígnios do raciocínio, mas ela vem pelo predomínio
dessa força sinestésica, dessa força com magnitude que a gente pode chamar de empatia por si só. Sem empatia, que eu poderia chamar de compaixão por si, no sentido puro, ativo e lúcido da palavra compaixão para consigo mesmo, não é piedade piegas. É respeito. É respeito. É diferente. Então, quando eu tenho esse senso compassivo, esse senso amoroso e esse consenso de respeito com os outros, podem ter certeza. A tendência em mim é que meus desejos e minhas vontades se disciplinem pelo qualificado que eu nutro. Não se curvem, nem se envelheçam, nem morram, eu estando vivo, mas eles me levando para a morte, a eu ter que ter para ser algo, a eu ter que adquirir para me valorizar em alguma coisa, ou eu ter que gastar para que eu sinta. Eu vivo, porque só sentir as minhas vísceras e meu coração pulsando não me faz bem. Então a determinação é um poder humano inaquebrantável. Só gente que já entende que caráter não é ser bom nem ser ruim, é ser ajuizado, e ser íntegro é uma questão de escolha qualitativa de vida, aonde o germinar da paz é a moeda que a tudo paga, porque assim aquele que já vive e se compraz, ele vai entender que é espiritual. Determinar é espiritual. Então, a gente vai observando com muito respeito e amando. Estou mexendo aqui no celular, no Instagram, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. E amando com muito respeito as pessoas. Mas a gente vai notando, vai percebendo e vai, vamos dizer assim, se comovendo até da forma das pessoas, muitas das vezes, jogarem as suas vidas no acaso, jogarem as suas vidas nas consequências, nas coincidências, consequências das coincidências. Então, a determinação, para mim, não é uma escolha, é um qualificar, é um despertamento. Todas as vicissitudes humanas são despertamento. Para dentro. Agora, a resiliência, que é a verdadeira força, é aí onde está o silêncio, é aí onde mora Deus. Tem gente que acha que ter força é levantar um peso, enquanto ter força é aguentar o que é pesado. Tem gente que acha que poder é mandar em todo mundo, enquanto o verdadeiro poder é suportar as ocorrências do dia a dia, sem se ter aquebrantado. Quando a gente converte as nossas maiores virtudes em desespero para o que está lá fora, o que nos sobra por dentro? Acaso? E o que nos sobra para fora? Disputa? Qual é o meu qualificar? É quanto tenho? Ou qual é a minha quantidade que me qualifica, o que eu me nutro? Então, meu amigo, eu ia me alongar, mas não vou fazer mais de 30 minutos, não. Parece que eu não falei da resiliência, mas a resiliência, ela, de alguma forma, é fruto daquilo que a gente determina. Se você entender ou consentir o que é determinar na sua vida, você já é um vencedor. Você não precisa de disputa. Você já não é mais fruto do acaso. Aí você vai entender que quem determina e tem resiliência, quando é um vencedor de verdade, é um provedor de exemplos de vitória. Não de vitória porque disputou, mas ao longo da estrada que correu, ele venceu suas próprias derrotas. Ele superou os seus próprios fracassos. E ele foi recuperando com isso o que mais dignifica um homem, que é ter paz dentro de si. Então, parabéns, meu amigo, pelo seu terceiro carrinho de cachorro-quente.
E que Deus abençoe tendo resiliência e determinação. Porque realmente a resiliência e a determinação é poder e força. Ah, mas a fé e o amor, sem resiliência e determinação, vai virar frustração. Porque nenhuma... Outra coisa, resiliência e determinação não tem nada a ver com romantismo. O amor é romântico, aí já começa a baderna. O amor é ajuizado, pô. Amor é fruto disso. É fruto da resiliência e da determinação, não de vencer o outro, nem de vencer a morte, mas é de buscar cada vez mais vida dentro de si. Aí a gente ama. Aí a gente não é fruto do acaso. Mas como eu disse, tem palavras hoje em dia que infelizmente, sei lá, né? Estão se tornando poemas, se não, sei lá, rima. Né? Como um amigo falou, poxa, eu gosto de ouvir suas lives porque você rima muito. Meu amigo, continua ouvindo, tá tudo certo. Fiquem com Deus da resiliência que lhe reservam a vós outros e fiquem na paz mediante a determinação que vós todos assim se doam. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquem na paz, resilientes e determinados, determinados e resilientes. Edson, motivação é ruim? Não, mas quando sempre necessita dessa pílula, cuidado. 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 Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, viu? Obrigado pela paciência de vocês aí. Obrigado.